Boa noite a todos. É com muito entusiasmo que chegamos ao nosso segundo dia de Coli. E agora daremos início à nossa última atividade do dia, porque amanhã tem mais, que é, com muita alegria, a mesa redonda intitulada de Políticas Linguísticas. Eu me chamo Lana, faço parte da comissão organizadora, e em nome de toda a equipe, agradeço a presença de todos e desejo que tenhamos um excelente diálogo. E para iniciar a nossa mesa, que foi tão esperada por muitos, eu apresento o professor David Kaique, que estará conosco remotamente. O professor David faz parte do grupo de Línguas Indígenas de Sinais da Unesco e eu tenho certeza que tem muito a contribuir com a gente. Professor, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. E para compor a mesa aqui presencialmente com a gente, eu chamo à mesa a professora Fernanda Castellano, que é professora do Departamento de Letras aqui da UFSCar. Seja bem-vinda, professora. Também para compor a mesa, eu convido a professora Mariana Campos, que é professora do Departamento de Psicologia aqui também da UFSCar. Bom, professores, o espaço é de vocês. Nós teremos 20 minutos para cada professor, escolhido por ordem o professor David, depois a professora Mariana e depois a professora Fernanda. Eu vou estar aqui para auxiliar, então, quando faltar 5 minutinhos, a gente avisa para que no final tenhamos tempo também para perguntas. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Consegue me ouvir, né? O meu nome é David Kaique. Eu sou indígena Pataxó, moro aqui no sul da Bahia. Inicialmente, quero agradecer o convite para trazer a nossa pauta, trazer a discussão sobre as línguas indígenas de sinais e o direito linguístico dos indígenas surdos das comunidades originárias no Brasil. E daí já começa a nossa discussão sobre linguística, sobre língua, sobre as pesquisas linguísticas, sobre as pesquisas com as vertentes para as línguas indígenas, ou os estudos de políticas educacionais e políticas linguísticas, e as pessoas invisibilizadas nas comunidades indígenas. Nós temos uma sigla, que é LIS, né? L-I-S. Essa sigla, ela representa as línguas indígenas de sinais. E é importante trazer isso hoje para esse momento, para esse universo acadêmico, para o UFSCar, que abriu as portas, para que nós pudéssemos trazer vida, vitalizar, valorizar e preservar a identidade cultural, as línguas e os estudos nessas comunidades. Então, cada povo tem a sua língua oral e escrita, ou está em busca da sua revitalização, da sua retomada das suas línguas orais e escritas. E também, dentro dessas comunidades indígenas, existem as línguas indígenas de sinais. Eu sou indígena Pataxó Ranranhan e vivo na comunidade de Pataxó aqui no sul da Bahia. Mas o meu povo é um povo diferente do povo daqui. No meu povo, tem uma forma de cultuar, tem uma forma de se manifestar através das tradições culturais, através do território, do fazer pedagógico, do viver, do pintar, do movimentar dentro dessa comunidade. E é a mesma forma das tradições que acontece aqui, que vai acontecer com o povo Pataxó, ou com Vuterina, Guarani, Cambeba. Não, cada povo é singular. Cada povo tem uma forma de se pintar, de se trajar, de se vestir e de viver. É uma cosmovisão, é uma visão de mundo enquanto povo e existente dentro desse território. Então, assim como existe toda essa diversidade cultural, identitária e de território e espaço, né? Existem as línguas ali dentro e as suas modalidades.
Então, nós temos as modalidades orais, escritas e de sinais. E nós temos um grupo de trabalho chamado GTLIS. O GTLIS ele está vinculado dentro da década internacional das línguas indígenas. E entrou na pauta da Unesco, nós pertencemos à Unesco. A Unesco criou um prazo, um tempo, para que nós pudéssemos revitalizar, valorizar, vitalizar e oficializar as línguas indígenas. Nesse processo de retomada das línguas indígenas, quais são as modalidades e que língua é essa que nós estamos falando? As línguas são indígenas. E quais são as modalidades, como eu já havia dito anteriormente? Orais, escritas e de sinais. Mas quais são as línguas? Línguas indígenas. Então, nós temos línguas indígenas orais, línguas indígenas escritas e as línguas indígenas de sinais. As línguas indígenas são ligadas a um território, são ligadas à identidade. E essas línguas indígenas são utilizadas por indígenas surdos, de diversos povos indígenas. E o que liga a identidade desse parente nosso surdo à ancestralidade é a identidade indígena. Então, por isso nós costumamos e definimos isso, né? Que ele é indígena surdo. Ele não é surdo e depois ele é indígena. Porque com o marco temporal, a existência desses nossos parentes indígenas surdos estavam em jogo, assim como as nossas também, como indígenas que somos. Então, quando eu olho para o indígena, eu penso na posse da terra, por ser originário, por estar aqui. E quando tira isso da gente, tira a nossa existência. Então, qual é a identidade do indígena surdo? É a identidade indígena. E a segunda identidade, a identidade surda. E por que é língua indígena de sinais, não língua de sinais indígena? Porque a modalidade não vem antes da identidade do nosso território. Então, nós temos as línguas indígenas de sinais. E as pesquisas que vêm contribuindo, né, com a vertente para a linguística, contribui pela sua estrutura, com indigenistas, indígenas, colaborando para oficializar, registrar, mapear essas línguas utilizadas nessas comunidades. Mas nós também pesquisamos pela diversidade cultural e a língua pela interação social. Porque as pessoas também estavam tentando dizer que as línguas indígenas de sinais eram sinais caseiros e eram sinais utilizados dentro de casa. Mas os sinais caseiros não foram utilizados nos estudos nas comunidades indígenas. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre sinais caseiros, isso lá em 2009, não tinha discussão de sinais caseiros em comunidades indígenas, e sim nos centros urbanos, porque eu atuava como professor de Libras, e tinham alguns surdos desses centros urbanos que utilizavam sinais caseiros, né, porque a família tinha medo do que a sociedade poderia fazer, queria cuidar dentro de casa, isso no centro urbano. E com pesquisas foram ampliando sinais emergentes, sinais caseiros, e aí queriam incluir dentro desses grupos, né, e até mesmo formas de citar, de denominar, ao agrupar as nossas línguas, há uma forma de emergencial que está surgindo agora. Só que não. As línguas a língua pela interação social, dentro de casa acontece a comunicação. Só que as línguas indígenas de sinais não acontece dentro da casa do aluno, do indígena surdo. Ele acontece dentro da comunidade. Tem o Auê. Aqui para o povo pataxó, Auê é festa, Auê é dança, Auê é movimento de todos dentro da comunidade. Quando balança o maracá, quando balança a tanga, né? Quando pinta o corpo, quando tem essa conversa, essa comunicação, gesto visual dentro da comunidade, através dos movimentos, os indígenas surdos participam efetivamente. E a comunicação que acontece dentro e fora de casa acontece dentro da comunidade. Então não é caseiro, é uma comunicação pela interação social, interação comunitária, interação de território. Então não são línguas emergenciais. E outra coisa também, quando veio a colonização para o Brasil, já existiam povos indígenas e também já existiam os indígenas surdos. Não é
uma língua emergente que está surgindo agora. Já existiam indígenas surdos aqui e já existiam também as línguas indígenas de sinais. A forma de padronizar e a forma de colocar a nossa língua como extinta ou as nossas línguas como línguas minoritárias, línguas que estão surgindo agora ou línguas que precisam de status de línguas, foi porque veio a colonização e colocou o português para colonizar as línguas indígenas. Mas a primeira língua a ser utilizada dentro do nosso território foi a língua indígena. E as várias línguas indígenas e os vários povos existentes aqui. O nosso Brasil, ele é um Brasil plural. E aí agora, quando eu falo de Brasil plural, de Brasil linguístico, de Brasil educacional, é um Brasil plural para todos. Mas com respeito aos grupos étnicos, sociais, às línguas, às identidades, sem imposição e sem colonização disfarçada. Porque a língua ela não coloniza outra língua, mas a pessoa que pesquisa ou os profissionais utilizam a língua para colonizar. Porque quando eu falo de intérprete de Libras dentro de comunidade indígena, se esse intérprete não é indígena, ele coloniza. Então, primeiro ele tem que passar por um envolvimento linguístico, ele tem que vivenciar, ele tem que ter intimidade com o território. Ele pode não ser indígena, mas ele tem que viver, ele tem que saber experimentar dessa cultura. Quando você fala de um travesti, de um evangélico, então você tem que estar envolvido dentro daquele grupo, dentro daquele espaço, para se encher de conhecimento, beber daquela fonte e depois falar. Então, quando esse corpo que sempre vai acontecer no sentido de aldeias, que vem acontecendo, desculpe, nas comunidades indígenas. Tem indígena surdo. Quem é que vai para essa comunidade? É um tradutor e intérprete. Só que não é pensado em um tradutor e intérprete dentro da comunidade, ou a formação específica dentro dessas comunidades para atender os seus pares, porque um indígena ouvinte que tenha a formação ou que tenha o conhecimento que é um tradutor, ele já vive aquela cultura, aquela identidade e dentro do território. Então, logo, ele vai versar e conversar sobre intimamente sobre tudo que acontece ali dentro e até mesmo o que acontece fora. E não é que esteja errado dos intérpretes não indígenas irem para as comunidades, mas é um reavaliar, um refletir e um rever as práticas excludentes, né, de inserir um outro corpo sem conhecer aquela cultura e aquela identidade. Aí quando nós falamos da língua, o processo de retomada dessas línguas, né, que eu estava falando anteriormente também, nós temos de 2022 até 2032 para acordar as línguas indígenas. As línguas indígenas estão extintas, é a primeira forma de falar, de querer citar sobre as nossas línguas. Aqui aparece o FPA, mas eu sou pertencente ao GTLIS e o FPA fez participação enquanto coordenador do primeiro seminário nacional das línguas indígenas de sinais e uma participação no GPELSE, que é um grupo de pesquisa junto com a professora Leila, tá bom? Então, quando nós falamos dessas pesquisas e desses meios de trazer visibilidade, valorização e preservação, nós falamos de pesquisas também educacionais. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, a banca logo perguntou, você vai fazer por um viés linguístico ou por um viés educacional? E no doutorado agora, eu estou tentando responder essa pergunta que foi feita na minha banca de dissertação. Porque as políticas educacionais, elas caminham juntos com as políticas linguísticas para trazer retorno, visibilidade, valorização aos direitos linguísticos e educacionais dos indígenas surdos. Se um sistema educacional que acompanha indígenas, negros, pobres, ciganos, quilombolas, e ele detecta que tem um indígena surdo em uma localidade, e ele percebe que tem uma língua natural dessa pessoa, então logo ele vai ver que ali tem que ser inserida uma língua indígena de sinais. E quando tem esse corpo, esse indígena surdo, então aí vem o pensamento desse indivíduo no contexto educacional. Aí o direito linguístico dele é a língua. Então, não tem como separar, né, o
pertencente a esse indivíduo onde ele está inserido, do direito linguístico dele. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu tento falar da importância das políticas línguas, da existência desse sistema educacional onde estão os indígenas surdos. Como assim? Então, se existe 14 indígenas surdos dentro de uma comunidade indígena, ali não tem língua? Não, porque nenhum pesquisador, nenhum linguista foi lá e mapeou. Não existe a língua. É utilizada pelos indígenas surdos. O que falta é só o estudo, né, como a própria academia, ela traz isso para a gente, não é isso? Da importância dos estudos linguísticos para valorizar e preservar. Então, é um convite para que as instituições, agora eu falo instituição no sentido abrangente geral, né, caminhem por políticas linguísticas para valorizar, dar vida, vitalizar os direitos das pessoas que estão invisibilizadas. Eu não vou falar marginalizadas, mas eu vou falar invisibilizadas. Elas existem, as pessoas sabem que existem, mas são quantos indígenas surdos que tem na sua comunidade? 3? Então não é língua pela quantidade de número. E o direito dessa pessoa? Quando fala de um aluno surdo dentro de uma escola e tem direito a um tradutor e intérprete. Então, temos direito também, dentro das nossas comunidades indígenas, a profissionais devidamente capacitados para atender os nossos parentes indígenas surdos e com formação para além da Libras, das LIS, das línguas indígenas de sinais, também com um olhar aprofundado para a cultura e para a identidade. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu apontei ali a existência de 31 LIS. E por que são 31 LIS? Que eu não só analisei as pesquisas linguísticas, mas também as educacionais. Porque eu tenho um parente que ele é munduruku, ele é professor e tem 4 irmãos surdos. E a idade dele tem 22 indígenas surdos dentro de uma... Todos eles utilizam a língua indígena munduruku de sinais. E tem tradutor da própria língua de sinais naquela comunidade. Então não é língua de minoria, não é grupo, né? Subgrupo, não são grupos de substituir, trocar. Não é grupo de minoria, é um grupo de direito específico. Quando nós vamos conversar em vários espaços para poder falar sobre o direito das pessoas surdas, no sentido geral. Nós falamos que as pessoas surdas têm um direito linguístico e educacional. E já que tem o quilombo, tem a aldeia, tem o universo acadêmico, religioso, cético, tem todos esses espaços. E esses espaços são circulados e que devem ter respeito, que devem olhar para essas pessoas que circulam e que são pessoas de direito. A educação bilíngue de surdos insere a Libras como L1 e a língua portuguesa como L2. Mas no nosso caso, dos indígenas, nós temos as línguas indígenas de sinais e nós temos o Braslinde. Braslinde, isso é o sinal. Braslinde. É o português indígena. Então não é a língua portuguesa para indígenas surdos, e sim Braslinde como segunda língua para indígenas surdos. E é um estudo muito aprofundado, porque assim, nas nossas comunidades, o indígena surdo, ele precisa aprender o português, né, que foi imposto sobre a gente como língua majoritária, como primeira língua, a nossa língua materna oral e escrita, no sentido de que eu tenho que aprender, e a língua indígena de sinais, e ele tem o brasileiro, que é o português, então são várias línguas, então não é bilíngue, é multi, é polilingue,
São várias línguas acontecendo simultaneamente em aquele processo de escolarização desses alunos indígenas surdos nas comunidades originárias. Fora que tem comunidades que indicam escola, né? O ensino e o aprendizado e o ensino para todos ali é feito no espaço aberto. E ali toda a comunidade participa, logo tem um espaço específico para o professor e esses alunos aprenderem, mas é aberto com a natureza, né? E tudo que acontece ali é levado em consideração, que são pelas experiências partilhadas naquele contexto. Eu não sei se passei do tempo, se eu... Tem 3 minutos, professor. Passou um gatinho aqui gritando. E a nossa fala, às vezes, pode parecer um pouquinho gritante, pode parecer um pouquinho afrontosa, mas não é. É porque nós vivemos na base. Eu sou professor de Libras e atuo com 14 alunos indígenas surdos e surdos não indígenas. E eu sinto na pele a necessidade de produção de materiais didáticos específicos, de formação de professores, eu vou colocar no plural, né? De tradutores e intérpretes, de espaço físico adequado, e são as mazelas que nós vivemos, quem vivem na base. Então não dá mais para poder falar que está bonito, ou que nós estamos vivendo dentro de um processo perfeito, né? Então, os nossos parentes indígenas surdos vivem uma educação que ainda não alcançou. Então, enquanto profissional que atendo esses alunos, eu preciso ser essa ponte para poder dizer o que eles vêm passando. E por que a Libras não pode ser retirada das comunidades indígenas? Eu não estou falando mal da Libras. Eu estou falando que a Libras caminha junto com o empréstimo linguístico das línguas indígenas de sinais. Porque na minha formação como professor indígena, eu tive como componente curricular obrigatório a língua brasileira de sinais, a Libras, e não a língua indígena de sinais ou as línguas indígenas de sinais. Então, na minha formação enquanto Libras, tradutor e intérprete pelo ProLibras, que também fiz, eu tive a Libras e não as línguas indígenas de sinais. Então, nós estamos num movimento de curricularizar, um movimento de trazer, separar o que é Libras e o que são as línguas indígenas de sinais. Então, nós falamos assim, em li significa em línguas indígenas de sinais. Quando nós colocamos a preposição a ou da, é a língua indígena de sinais de um povo específico. Mas quando é em lis, são em línguas indígenas de sinais, que são várias línguas indígenas de sinais acontecendo ao mesmo tempo. O Nando, ele é indigenista. Ele é membro também junto do GTLIS, junto com a gente. E o Davi, que fez a interpretação inicial, ele é indígena. Ele é indígena do povo Maracás. Tem a Dani também, que participa sempre com a gente, e outros parentes. Então, existe uma diversidade também de parentes que têm formação em Libras. Então, para chegar nesse espaço de atuação, qual é a formação que nós temos? É Libras, porque eu não vou conseguir trabalhar nas aldeias ou nas comunidades, né, no Brasil, se eu não tiver uma formação básica que é exigida. Então, eu sou formado em letras Libras, tenho uma pós-graduação, e aí tem requisitos que as secretarias exigem. Então, a nossa formação é em Libras, e nós estamos estudando, preservando, valorizando, pesquisando e oficializando através de nossas pesquisas de dissertação, de mestrado, ou de dissertação e de teses, para trazer o reconhecimento para essa formação específica. No ano de 2022, nós tivemos um curso de professores indígenas em Lis, e no ano passado, de tradutores e intérpretes das línguas indígenas de sinais, que é TILIS, para contribuir com a formação no Brasil. É muita gente sem receber um retorno. Então, fazer as pesquisas e levar para as comunidades como retorno para os pesquisados. Aí depois eu volto para poder responder alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida.
Professor David, nós agradecemos a sua fala. O momento final, o momento das perguntas, na verdade, vai ficar para o final. Então, a gente passa a fala agora para a professora Mariana Campos. Pode pôr os slides. Boa noite a todos, um prazer. Sou a Mariana, esse aqui é o meu sinal. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa palestra. Agradeço também, a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou dar uma resumida aqui na minha fala, né? São só 20 minutinhos. Foi pedido para eu falar um pouquinho sobre a experiência do surdo nesse momento em questão das políticas linguísticas, né, daquilo que tem sido das conquistas, dos desafios, né, do que temos passado, o que tem avançado, o que tem acontecido. E antes de começar, eu acho importante falar para vocês a respeito até da minha roupa aqui, da minha vestimenta que eu estou com a cor da bandeira da Federação Internacional Mundial dos Surdos, né, e que vem falar a respeito da identidade, da língua, da cultura, né, dos surdos, da língua de sinais, por isso que eu me vesti ela, então estou me apropriando já dela. Eu cresci, né, nasci surda, cresci surda, então lutei muito, participo sempre dessa comunidade e sempre estive aí nas lutas na sociedade, buscando pelo nosso direito, né? E a sociedade sempre esteve aí buscando uma cura, né, para a surdez, por meio de aparelhos, de cirurgias, para que nós nos adequássemos à sociedade. Mas é importante pensar que a comunidade surda, que sinaliza, né, a gente tem que garantir esse direito dessa língua, dessa identidade, entendendo que somos diferentes, né, que temos uma percepção de mundo de uma forma diferente daquilo que das pessoas ouvintes, que é uma percepção por meio da visualidade, né, que temos marcas que vêm da nossa história, que são diferentes, então é uma longa história que eu não vou falar hoje, né, de uma forma assim, longa, mas aquela ideia da sociedade tentar nos normalizar, né? Até hoje a gente ainda tem uma influência, né, um preconceito linguístico, podemos falar, contra a língua de sinais, da sociedade, da maioria, né, não, dizendo assim, de uma forma geral, que olham a língua de sinais como uma língua inferior, né, sem uma igualdade, né, sem o mesmo status da língua portuguesa ou de uma língua oral, sem esse status linguístico, sem a mesma gramática, as mesmas estruturas da língua que ela tem. Pode passar para o próximo. Isso. Eu que aperto. Assim, já foi. Aqui, então, eu trouxe alguns logos, eu acredito, que representam muito o ser surdo, né? E não, eu falo isso, não são logos que pensam, né, sobre a política surda em si, mas que representam a minha identidade de como ser surda, né? Eu passei por assim, que eu tive muitos constrangimentos em questão de ser surda, de ter vergonha, de não querer me expor, de sinalizar, de sofrer chacota por conta dessas questões, e eu acho que essas duas instituições, assim, foram a que me deram força para que eu me visse, para que eu me aceitasse como diferente, né? E até hoje eu estou aqui lutando, falando dessas políticas, né, compondo essa luta a respeito dessas políticas, sempre vinculadas à educação. Eu acho que a gente não tem como separar essas duas coisas, né? E aqui a última eu coloquei a de PEBs, que foi nos últimos anos
Eu trabalhei lá, né, nos últimos 3 meses, até então estava lá, e eu aprendi muitas coisas das quais eu não percebia, muitas questões estratégicas, políticas, caminhos para conseguir, né, a forma como o sistema funciona, essa questão das articulações, né, em questão de Senado, de tudo, como que a gente faz. Então, estar ali dentro, né, porque antes eu estava ali só fora, mas agora podendo estar um pouco dentro ali a gente fica só na caixinha ali, né, do espaço, a gente consegue entender mais ou menos como funciona. Então agora eu posso falar um pouco desses dois lugares, mesmo como militante da comunidade e também como participante das lutas do governo. Pode passar para o próximo. E sempre em palestras, né, eu sempre lembro quando a gente fala que precisamos entender que falamos de grupos diferentes, né, de identidades, de línguas, de culturas, isso tudo dentro da comunidade surda, né? Temos surdos sinalizantes que defendem essa questão da diferença com o ouvinte, querem falar com uma perspectiva linguística, falar do seu movimento, do seu reconhecimento, né? E também falamos da questão da deficiência auditiva, né? Então temos um grupo que luta por tecnologias para essa desigualdade em questão de normalização com as pessoas ouvintes, e é uma identidade diferenciada, a gente precisa respeitar, mas entendendo que quando estamos falando de políticas linguísticas, estamos falando dessa comunidade que sinaliza, né? Então, só falar que são dois grupos diferentes, né? Quando a gente fala, existem pessoas deficientes auditivas que sinalizam, tem deficientes auditivos que não sinalizam, então são grupos, identidades diferentes. Pode passar. Também temos grupos surdos cegos, né? Que existem diversas formas de comunicação, tá? Eu coloquei aqui, selecionei algumas, então a gente tem Libras tátil, temos Libras em campo reduzido, que você tem que fazer uma sinalização mais perto. Temos o Tadoma também, que é uma forma tátil de comunicação, a comunicação áptica. Temos uma diversidade dessas formas, né? E também há diferenças auditivas. Temos pessoas que são surdas e depois perdem a visão, pessoas cegas que vão perdendo a audição. Então, a gente não pode falar de um padrão, a gente não pode falar de um jeito, né? Precisamos pensar de políticas, quando pensamos de políticas, que elas precisam servir, contemplar essas diferenças, né? Próximo slide. E ainda também falando dos indígenas surdos, né? Sinalizantes. Então é mais uma identidade linguística, né, assim como o David trouxe agora, que precisa ser respeitado. São outras identidades que carecem de outras políticas, né, e que falam de um outro lugar. Então, precisamos pensar, precisamos respeitar. Aí temos também falar da questão dos surdos LGBT, surdos de questão racializados, e enfim, uma diversidade. Quando a gente fala, então, do público-alvo, né, da educação bilíngue, falamos para surdos cegos, para surdos com altas habilidades, com superdotação, e surdos com outras deficiências, né, surdos com autismo, por exemplo, com que tenham outras deficiências associadas, que sejam sinalizantes, né. E eu gosto de falar isso porque temos o movimento, né, dos surdos oralizantes, que não fazem parte desse movimento essa mobilidade da educação bilíngue, né? Então, quando a gente fala de uma educação bilíngue, quando a gente fala dessas políticas linguísticas, eu estou falando desse público-alvo que é sinalizante, tá? Esse eu já abordei, pode ir para o próximo. E então, quando falamos de políticas linguísticas da Libras, né, sabemos que as políticas linguísticas, de uma forma geral, objetivam a supervisão, pensar em estratégias, né, que assegurem, que garantam os direitos dessas minorias linguísticas, dessas minorias culturais, que
que pedem igualdade, né, com as suas diferenças, pelas suas diferenças linguísticas, né, que pedem um respeito à sua identidade, à sua cultura e que assegurem os seus direitos linguísticos. E aqui eu preciso falar na questão específica das diferentes identidades da língua de sinais. Quando eu falo de políticas, né, eu estou querendo dizer isso, dessa diversidade linguística que temos em todo o Brasil. A gente precisa respeitar os indígenas surdos, também precisamos respeitar, assim como eles precisamos pensar nessa diversidade nas nossas pautas políticas, né, pensar que as políticas precisam abranger a todas essas identidades, que temos surdos que são fluentes em Libras, tem surdos que não são, por exemplo, fluentes na língua portuguesa, que somente sinalizam, tem surdos que não sinalizam, não tem a língua portuguesa e que usam de uma outra forma de sinalização, e que a gente ainda assim tem que garantir que essas diferentes identidades tenham acesso à educação, tenham acesso à saúde, tenham acesso à justiça, tenham acesso ao lazer, à cultura, né, a todos esses âmbitos da sociedade. Pode passar. Aí, e aqui, então, todas essas questões a gente fala de empoderamento, que são conceitos que são necessários, que são vinculados para trazer a independência da pessoa surda dentro da sociedade, e trazer uma autonomia para elas. Precisamos pensar na sociedade que olha para a língua de sinais, uma sociedade que reconheça, que valoriza, que entenda o valor, né, e o status da língua de sinais. Então, falando das diferentes identidades, né, da língua, da cultura, né, infelizmente, tradicionalmente, na nossa história, existe uma descrença sobre a cultura surda, né? Então, é uma luta de falar, de conscientizar, de orientar, de defender a existência dessa cultura para que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, essa é uma influência muito forte que tem, né, de muitos dos ouvintes que falam assim, até a gente fala, né, ouvinte, e nós, da comunidade surda, dizemos, não, as pessoas que ouvem, que, né, falam a língua portuguesa oral, que falam a língua oral, na verdade, são ouvintes, né? Então, assim, a gente fala ouvinte, a gente usa esse termo, né? A gente está falando da maioria da sociedade aqui no Brasil, no mundo todo, na verdade, que são os que usam, né, que ouvem e que usam da língua oral. Também falando liderança é um conceito importante, porque você está falando de representação, de protagonismo, de guiar esses movimentos, também do ambiente linguístico, pensarmos em ambientes bilíngues, de promoção dessas discussões, de estratégias, de leis, para garantir esse desenvolvimento da língua, porque sem isso, né, nós não caminhamos, e adequação de sistemas. Sabemos que aqui no Brasil a gente tem um sistema muito tradicional, muito tradicionalista, seja o sistema tradicional na educação, na saúde, e que não é uma barreira quando pensarmos isso para os surdos de uma forma geral, porque ele já é estruturado e organizado para pessoas ouvintes, então o surdo tem menos acesso a esses espaços, né? Próximo. Falando historicamente, o surdo passa por esse processo, né, começando em questão de metodologias de ensino, né, da educação, desde lá, o 1880, que foi decidido, né, a respeito da educação de surdos no Congresso de Milão, e nesse momento tínhamos, esse congresso teve um impacto mundial muito grande com a proibição das línguas de sinais, o que foi um regresso para a educação dos surdos, onde você tinha uma imposição linguística, uma imposição identitária e de movimentos seguintes, onde tínhamos estratégias que você usava da língua de sinais, de gestos, enfim,
para tentar, mas ainda não era um reconhecimento linguístico, né? Você tinha aquilo ali como um objetivo para o desenvolvimento da língua portuguesa. Então, a língua como um instrumento, porque você percebia que o oralismo não funcionava, mas o objetivo final era ainda, né, essa perspectiva oralista. E aí foi-se, então, caminhando para chegar, então, ao bilinguismo, a uma educação inclusiva, onde pensávamos que adicionar o surdo aos espaços já era o suficiente, contudo, você não tinha o respeito à identidade da pessoa surda, e aí, então, a partir ali da legislação em 2021, né, que nós conseguimos o reconhecimento da educação bilíngue de surdos como modalidade. Então, é algo super recente, né, então ainda precisa ter muitas adequações, ainda é algo que está sendo, né, em processo, mas já é um primeiro passo, né. Da legislação tudo, a gente não tem muito tempo para tratar, mas o que a gente fala, a questão da legislação fala da garantia do acesso, né? Pode passar. Aqui, a primeiro lugar, eu acho que a gente tem que votar na Constituição Federal, que assegura, e principalmente também nessa questão da comunidade surda, qual o impacto que teve, né, dessa legislação. Pode ir para o próximo. A gente tem aqui esses decretos importantes também. Aí temos a Lei de Libras, que surge em 2002, né, que foi uma semente ali para começar esse desenvolvimento e trazer essa visibilidade para começar a pensar nessa questão de respeito, das sinalizações. Também, então, temos depois o decreto 5626, que fala a respeito da obrigatoriedade das disciplinas de Libras para os cursos de fonoaudiologia, de licenciatura, e também a obrigatoriedade dos intérpretes de Libras nos espaços públicos e demais espaços, e também ao curso de letras Libras na licenciatura e também no bacharelado, né? Licenciatura para professores e bacharelado para tradutores e intérpretes de Libras. E também pensando na estrutura da educação bilíngue, ela inicia a partir desse decreto, né, que com uma ampliação para falar a respeito da formação superior dos surdos por meio do Letras Libras em diversos estados, né, por todo o Brasil. Aí temos outras, a LBI, que também assegura, né, que tem ali um artigo que fala a respeito da educação bilíngue de surdos, e também tem ali um espaço, né, que fala a respeito disso, mas ainda não tem especificamente detalhamento das estratégias, de como funcionar, da questão de permanência, de acesso, né, das pessoas surdas, ela ainda não é muito específica. Hoje, no PNL, isso já está mais detalhado. E aí, essa lei nova que eu falei, do PNE, né, pode passar. As conquistas, então, que trazemos da educação bilíngue de surdos, né, como eu mencionei aqui, foi uma marca histórico para o Brasil, da luta toda aqui. Isso é muito importante, pensamos em toda a história que tivemos até então. São muitos jovens e adultos que estudam ali no ensino médio, não sabiam ler e escrever, então mostrava-se que a inclusão em si não funcionava, então era uma preocupação para as futuras gerações, né, de como seria isso. Então, o acesso à educação bilíngue de surdos foi uma questão. Depois tivemos o Enem em Libras, a partir de 2017, com vestibulares direto em língua de sinais, mas ainda assim temos poucos surdos que conseguem ingressar por meio desse Enem, porque temos um processo educacional na falta de conceitos, né, na falta de processos, mas a gente já é um passo, né, já ter o Enem em Libras. Também a inclusão social e visibilidade,
que vai falar da língua de sinais em museus, em teatros, em demais espaços onde começa a ter a presença do intérprete, aí você começa a pensar, olha, o surdo está por aqui, né? Então a gente precisa ter esse reconhecimento do cidadão surdo, de estar nesses espaços, coisa que antes não existia, então você começa a ter a ampliação desse acesso, também a valorização da cultura surda, quando você começa a perceber, por exemplo, o Islã surdo, você tem teatros em língua de sinais, você tem protagonismos surdos, então isso começa a ampliar no meio da sociedade, você tem movimentos artísticos, e aí você tem essa marca, então isso é muito, um marco importante, você começa também a dar autonomia ao empoderamento para as pessoas surdas terem um desenvolvimento assim como as pessoas ouvintes, para tirar a carteira de motorista, para trabalhar, para conseguir ter esse acesso por meio dos intérpretes, sem ficar dependentes de familiares. Você tem um status acadêmico, que seria como surdos alcançando, né, títulos de mestres, de doutores, sendo referências. Aqui no Brasil, já chegamos ao marco de 112 doutores, acho 350 mestres surdos, né, doutores e mestres surdos. Então tivemos um avanço muito grande graças a Letras Libras, né, a graduação do Letras Libras, e também a ampliação de professores surdos concursados, né, uma vez tendo essa titulação, você consegue que professores surdos, né, estejam nas universidades aí devido à obrigatoriedade da disciplina de Libras. Então as universidades em si já são um ponto de ter essa conscientização, né, por meio desse decreto. Pode ir no próximo. Também agora temos a Comissão Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, né, o CNEBS, que junta instituições, associações de toda a sociedade civil para discutir políticas brasileiras de educação bilíngue de surdos, né? Nós estamos começando ainda, então precisamos pensar isso, organizar documentos para que consigamos desenvolver, avançar nessa discussão, currículos de primeira língua, de segunda língua, trazer diretrizes, né, para esses diretrizes curriculares, precisamos de programas de ensino, projetos, para assegurar essa implementação nas escolas municipais, escolas estaduais e em todo o Brasil, né? Então esse tem sido o nosso principal desafio, né, pensando para juntar com o LDB. Também temos acho que Bolsa Atleta para surdos, né, no setor de esportes, então isso foi uma conquista, o que antes não tínhamos, porque os surdos tinham que financiar por conta, né, essa participação. Então também temos as Surdo-Olimpíadas, que a gente conhece, né, a Paralimpíadas, mas o surdo não se adequa, né, porque não era uma questão física, a questão do surdo é uma questão linguística, então as Surdo-Olimpíadas traz essa questão. A gente tem as Paralimpíadas, né, mas ela é diferente por conta das modalidades que você trabalha. E também temos concurso com parceria com o Casa Libras do MEC, né, para usar para promover a língua de sinais, então também já é um passo para você trazer uma visibilidade, assim como a gente tem as Olimpíadas de Matemática, né, por exemplo, esse tipo de política, né, para incentivar de uma certa forma o nacional, a gente precisa valorizar a língua de sinais por meio dessas políticas do MEC, então isso foi uma conquista também. Pode ir próximo. Aqui essa é a comissão, né, essa bandeira que eu falei para vocês, aqui que eu estou vestida hoje, e já começamos então a caminhar, tem muita coisa nas políticas surdas, então se pensarmos ali, tínhamos representantes de todo o Brasil, norte, sul, de todo o espaço,
E os desafios, eu acredito que temos é uma questão sistemática, né? Inadequações dos sistemas, porque nosso movimento, a gente luta, a gente briga, né? Fazemos uma movimentação, contudo, a gente tem inadequações do sistema. Por exemplo, se pensarmos no Fundeb, ele, né, traz investimentos para as escolas, mas você depende. Então, esse é uma questão. Também é um outro exemplo, né? Quando pensamos nos censos escolares, né? Os técnicos da escola não conhecem os perfis dos alunos surdos. Então, na hora de você fazer um formulário para responder o censo, você não sabe. A gente não sabe se são surdos sinalizantes, são surdos oralizados. Então, você tem ali um problema para contabilizar esses surdos. Então, o próprio MEC gosta de mostrar números, né? Gosta de mostrar dados, mas mesmo nesse quesito, nessa contagem, a gente já acha problemas, porque, por exemplo, no sistema de saúde, a gente tem essa falta do encaminhamento bilíngue. Então, uma criança nasce com surdez. Na hora, as políticas são a respeito de oralismo, de implante coclear, de aparelhos, e você não tem nenhum encaminhamento para com o bilinguismo, né? Então, você não tem a postura de muitos médicos de não aceitarem ter um intérprete juntos. Então, essas são questões que você precisa ser mudadas, né? Você ter adequações para que você garanta o direito linguístico. Também o sistema jurídico, que é muito... por exemplo, tudo é em língua portuguesa. Então, quando você está mandando uma questão jurídica e você tem, né, um encaminhamento, tudo é documentado em português. E aí o surdo, às vezes, não... O surdo chega a uma intimação, o surdo vai guardar aquilo na gaveta porque ele não entende. E aí pode ser uma multa, pode ser um mandado de prisão, algo assim. E você não tem essa acessibilidade na língua. E às vezes o juiz não aceita ter um intérprete naquele momento. Então você tem, são marcas desse preconceito que temos e são mudanças que precisamos ter em vários outros espaços, né? Eu acho que a gente tem que lutar contra esse tradicionalismo nesse momento, né? E valorizar o surdo. Por exemplo, valorizar os profissionais que trabalham com surdos, falar a respeito da formação no ensino superior, mas você tem porque atualmente os surdos eles só têm uma formação, oportunidade de trabalho em chão de fábrica, né? Então você fala de cota para deficientes em empresas, e aí eles contratam os surdos, porque não, né, por conta da questão física, mas são sempre para esses cargos. Então você precisa pensar em valorizar o profissional surdo que está em outra área. Então, valorizar os intérpretes, oportunizar a formação de surdos em outras áreas. Então, essa é uma questão importante. Também, quando falamos da educação bilíngue para surdos, fortalecer o conceito do bilinguismo, porque a maioria das pessoas pensam que a educação bilíngue para surdos é uma sala onde você tem ouvintes e surdos, pronto. Isso é bilíngue, isso é bilinguismo. Não é isso, né? Quando pensarmos, você colocou ali um intérprete na sala de aula, pronto, está resolvido, temos a educação bilíngue. Enfim, muitas outras ideias errôneas a respeito disso. Então, precisamos garantir a compreensão desse conceito e também o investimento, pensar na qualidade de investimento na educação bilíngue dos surdos. Também alguns espaços que falam que a gente percebe uma resistência,
por parte, né, da questão de serem em língua portuguesa, de não aceitar transmissão, não aceitar a presença de intérpretes, de não aceitar o protagonismo da língua de sinais. Então, a gente precisa respeitar a identidade do surdo, precisa respeitar a língua, então, entender e contra essa resistência cultural e estrutural, né? Eu acho que pensar uma avaliação para surdos, hoje a gente tem na FENES, né? Eu atualmente sou diretora política de educação da FENES, e eu saí do MEC e já fui chamada para ser da representante da federação, né, de surdos, que é a FENES. E então a gente está sempre em contato ali com o Congresso, articulando ali em questões políticas, sobre a valorização dos intérpretes, e ali tem um ponto que fala da exigência da avaliação da prática, né, da proficiência dos intérpretes, né, porque a gente vê muito o quanto intérpretes de baixa qualidade, sem qualificação, prejudicam o desenvolvimento e o desempenho de surdos em questões. Então, a gente precisa falar disso também, dessa avaliação prática. Às vezes temos concursos que são provas escritas, mas aí como a gente vai saber qual que é a performance desse intérprete, se ele tem a competência linguística capaz de interpretar, né, se vai ter as estratégias, não vai ser só por meio da escrita, a gente precisa ver a sinalização, a gente precisa ver a didática, a gente precisa ver as competências tradutórias, ver as competências de interpretação, a gente precisa de uma avaliação, assim como o médico tem, por exemplo, um CRM para poder atuar, um advogado, né, tem que passar pela OAB. Da mesma forma, o intérprete precisaria ter uma validação, né, do seu trabalho. Isso seria uma segurança para a qualidade dos surdos, né, para a qualidade de vida do surdo, porque um intérprete que faz uma interpretação muito problemática pode prejudicar e impactar a vivência do surdo, a sobrevivência do surdo, né? Aqui um ponto só, quando falamos também da pedagogia do bilíngue, a gente tem duas instituições que formam pedagogos bilíngues, a IFG, lá em Goiás, e o IFSC em Palhoça. Então temos duas somente, aonde estão, quais são outras universidades federais ou institutos federais que formam, né? Temos um curso no INES, mas ele não forma em si pedagogo, né? É algo que está começando agora. Eu acredito que vai ter uma turma que vai se formar com pedagogo bilíngue. Isso é uma questão, acho que o INES, né, atrasou um pouquinho, então, mas está aqui, então está chegando, então temos um terceiro. Meu sonho é que aqui na UFSCar a gente tenha isso, porque precisamos de pedagogos para atuar com bebês surdos, com crianças surdas, porque 95% deles vêm de famílias ouvintes, e aonde que eles vão ter contato com a língua de sinais? Aonde que vocês aprenderam a falar a língua portuguesa? Pergunto para vocês, aonde? Com a família, em casa. E o surdo? Onde que ele vai aprender a língua de sinais? Ele vai precisar ter esses modelos linguísticos, né? E se não tiver aí na sociedade. Então não é algo simples, não é uma coisa assim, colocou um intérprete e resolveu o problema. São muitas as questões, né, que apresentamos. E um último ponto é questão de apoio governamental, né, investimento para formação continuadas, para formações em todo o âmbito nacional. É uma preocupação que temos principalmente para as regiões do Norte e Nordeste, onde você tem uma escassez, o recurso é menor. Eu acho que é isso que eu queria trazer. E penso, só para fechar, pode passar ao próximo. Pensando para fechar, eu acredito falar do respeito do protagonismo surdo na fala, né, no lugar de fala, em qualquer lugar, nas comissões, nos conselhos, nos congressos, ter o surdo ali participando, falando,
porque são questões que às vezes não são, eles não podem estar só representados por ouvintes, mas eles precisam estar nesses espaços, né, que eu acredito que seja o melhor para termos esse envolvimento, esses avanços e esse respeito à identidade. Pode ir passando, pode ir mais um, acho que não dá tempo. Aqui, então qualquer dúvida, vocês podem mandar, esse aqui é o meu contato, podem me procurar. Convido vocês a conhecerem a Associação de Surdos. Aqui em São Carlos temos uma associação, vocês podem procurá-la, terem contato, são bem-vindos também para conhecer a FENEIS. Em qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Desculpa o tempo, eu sei que eu passei um pouquinho, mas foi bastante coisa, a gente não pode desistir da luta. Políticas linguísticas, a gente tem que estar aqui, né, e temos que garantir esses direitos. Desculpa, obrigada. Professora Mariana, nós também agradecemos a sua fala e eu reforço novamente que as perguntas voltadas à professora sejam feitas no final, porque o espaço agora fica, então, com a professora Fernanda Castellano. Oi, gente, boa noite. Vou começar cumprimentando a Mariana, que está aqui do meu lado, e David Kaique, que não sei se está online ainda, mas é um prazer estar aqui com vocês. É a realização de talvez de um sonho, né? Porque a gente que está aqui... Por que você falou, Flávia? De fato, faz anos que a gente queria isso, né, Flávia? Eu e a Flávia somos muito choronas. Bom, mas eu queria dizer isso, né? É um prazer dividir a mesa com você, com o Kaique, para falar disto que são as políticas linguísticas. Alguma coisa que, quem me conhece, eu estou aqui desde 2008, e desde 2008 estou aqui como professora e militante de políticas linguísticas, né? Participando em tudo que eu posso que tem a ver com o tema, e o que eu trouxe para falar hoje, eu até achava que eu ia ser a primeira a falar, então eu pensei, eu vou falar teoricamente e eles vão ser os exemplos. Agora eles foram os exemplos e eu já quase não tenho mais o que falar, porque vocês viram aqui a personificação do que são atualmente as pesquisas e o trabalho de pesquisadoras e pesquisadores nas políticas linguísticas no Brasil, né? Eu ia começar dizendo para vocês qual é a minha definição, onde é que eu me ancoro para falar de políticas linguísticas, no resuminho que eu coloquei aqui para o nosso encontro. Mas antes eu preciso, me esqueci, viu, Kleber, me lembrei, que eu preciso agradecer também a organização do evento, né? Tanto estudantes dos diferentes cursos envolvidos, letras, linguística, TIUSP, mas também coordenadoras e coordenadores desses cursos e dos programas de pós-graduação, né? É muito bom a gente ver materializada essa união entre diferentes cursos e programas de pós que estão trabalhando nos estudos da linguagem aqui na UFSCar, né? A gente vê como todo mundo cresce, todo mundo aprende muito mais quando a gente se junta, né? A gente já sabia isso desde 2012, infelizmente ficamos em departamentos separados. Ah, tá bom. Mas eu seguro, não tem problema. Então, infelizmente, ficamos em departamentos separados. O TIUSP ficou no departamento de psicologia e nós aqui estamos no departamento de letras, mas é, de fato, muito bom a gente poder estar aqui e juntar todos os estudantes e professores nesse que é o nosso campo, né? Mas aí, voltando, então, eu estava dizendo para vocês que Mariana e David foram exemplos do que eu vou falar, por quê? Porque eu me propus aqui a falar dos múltiplos papéis da pesquisa e de quem pesquisa em políticas linguísticas, né? E, para isso, eu ia começar falando qual é a política linguística com a qual eu trabalho, né? Quando a gente pensa em política linguística ou fala de política linguística, existem diferentes noções ou diferentes visões que a gente acessa, algumas delas vinculadas, de fato, à história recente
da política linguística como um campo de pesquisa, de estudo na área da linguística, né? Eu coloquei aqui no resuminho, e estava falando disso quando parei para o agradecimento, que atualmente a gente já não dissocia mais o campo de estudos das políticas linguísticas considera que não dá para dissociar a dimensão analítica, a dimensão teórica descritiva, do que é a dimensão propositiva ou argumentativa. O que quer dizer isso? A gente considera que hoje a pesquisa e pesquisadoras e pesquisadores em políticas linguísticas no Brasil faz exatamente isso que Mariana mostrou que faz, que David mostrou que faz. Vindo do lugar de onde eles estão, das comunidades nas quais eles nasceram, eles estão na academia e estão na luta pelos direitos linguísticos das comunidades que representam, né? Basicamente, isso é meu trabalho, acabou. Não é, eu vou falar um pouquinho mais. Bom, mas então, considerando, é importante isso, né? Do meu ponto de vista, hoje em dia as políticas linguísticas têm essas duas dimensões e no Brasil, na conjuntura brasileira, é praticamente impossível separá-las. Em outros lugares do mundo, ou mesmo em alguns lugares do Brasil, há pessoas que fazem só uma política linguística analítica, vinculada a algo que ainda está na primeira fase. Eu vou falar para vocês o que é isso, a primeira fase dos estudos de políticas linguísticas. Mas a verdade é que a maioria de nós que pesquisa, não só pesquisa, mas atua nas políticas linguísticas, né? É por isso que eu falei que Mariana e David eram exemplos e que eu já nem precisava mais falar, porque eles mostraram muito bem isso, né? Bom, também, então, eu falei que hoje em dia a gente concebe essas duas ações como o trabalho dos pesquisadores e das pesquisadoras em políticas linguísticas, mas nem sempre foi assim, né? Tem um textinho da professora Cristine Gorski, companheira da Federal de Santa Catarina, que já foi professora aqui no Departamento de Letras, num livro de 2022, cujo título é justamente Políticas Linguísticas e Direitos Linguísticos, tem um textinho dela em que ela faz um histórico e ela explica quais são as fases dessa disciplina que é a política linguística, né? E, infelizmente, até hoje ainda, muita gente tem a ideia de que política linguística é alguma coisa que, na primeira fase, se pensava, que é um trabalho de dimensão praticamente exclusivamente governamental e dividido entre política linguística e planejamento linguístico. Os termos do inglês, inclusive, language policy e language planning, né? O que acontece aí? De fato, a gente tem a fundação dessa disciplina, mais ou menos nos anos 50, 60 do século XX, a partir de autores como Einar Haugen, Kloss, Heinz Kloss, Joshua Fishman, Ferguson, são autores que trabalhavam com essa perspectiva e teorizaram a partir de estudos de políticas públicas linguísticas realizadas em diferentes lugares do mundo, trabalharam com essa cisão entre o que é política linguística, que seria a teoria, e o que é o planejamento linguístico, que seria a prática. Então, dentro da academia, a gente poderia pensar, mas o âmbito da prática não deveria estar na academia, o âmbito da ação não estaria na academia, né? Inclusive, os atores seriam diferentes para pensar políticas ou para realizar planejamentos, né? Depois essa primeira fase é ainda o que muita gente pensa que é a política linguística, né? Muita gente, quando fala em política linguística, faz essa diferenciação, até fala em planejamento de corpos e planejamento de status, e até aí chegam, né? Mas o campo das políticas linguísticas foi avançando. E, inclusive, já numa segunda e depois também numa terceira fase, começou a se criticar isso que era essa primeira fase que a gente chama de fase clássica, essa dicotomia básica estabelecida. Em 1989, Robert Cooper, por exemplo, fez uma pergunta que resume um pouco o que é essa crítica da segunda e da terceira fases. Quando ele pergunta assim: quem planeja o quê para quem?
Isso é básico, né? Quem são esses homens todos que eu citei aqui? Haugen, Claus, Fishman, Ferguson, norte-americanos, 50 anos, brancos, alguns judeus, que observavam línguas do norte europeu, por exemplo, né? Ou que começavam a se preocupar com o que eram os problemas das línguas e das cooficializações em alguns estados nacionais, né? Já então, na segunda e na terceira fases, assim, já no começo dos anos 70 e anos 80, se critica essa primeira fase da política linguística, pensando mais ou menos no seguinte, né? As políticas linguísticas não são apenas políticas sobre as línguas. E aí já se começa a pensar que uma política linguística é uma política pública, de maneira geral, as governamentais principalmente, mas é uma política que incide sobre pessoas, sobre grupos, sobre comunidades, também sobre estados nacionais, e que não apenas sobre a língua. O que pode parecer uma política linguística pode ser uma política de extermínio de todo um povo, né? A gente sabe bem disso na história do Brasil. Bom, eu não vou falar muito desse histórico, recomendei já o livrinho da Kristine Gorski para vocês, mas o que eu quero dizer é que, já falei, vou repetir, né? Infelizmente, essa primeira definição, a política linguística, se divide em política e planejamento, e a política é determinada pelos estados e governos, e o planejamento é feito pela mão de obra disponível para executar o que deve ser feito, né? E aí um pouco podiam entrar os pesquisadores, mas muitas vezes nem entram aí, né? Essas visões estão absolutamente superadas hoje em dia, e hoje em dia a gente está no que a Kristine, por exemplo, considera como uma quarta fase das políticas linguísticas, e é justamente essa da qual Mariana e David são exemplos, né? É uma fase muito influenciada pelos estudos da sociolinguística e da diversidade linguística, né, que reconhece que existem outras línguas para além da língua oficial do Estado Nacional. E esse reconhecimento da existência das outras línguas, obviamente, leva a diferentes visões sobre as políticas que podem ou devem ser realizadas, né? E essa quarta fase também é muito influenciada pelos direitos linguísticos, pela noção de direitos linguísticos, que vem, a Mariana mostrou aqui, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de 96, que deriva de uma série de declarações universais de direitos que começam em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é a noção mais contemporânea de direitos que a gente tem, de direitos humanos, e na esteira da Declaração Universal dos Direitos Humanos vem uma série de outras declarações com essa mesma noção, e a de direitos linguísticos em 96. É importante dizer que, infelizmente, a Declaração de Direitos Linguísticos não foi referendada pela ONU. Havia a expectativa de que fosse, mas ela não é uma declaração institucionalizada, né? Bom, então, essa nossa fase agora, com a influência dos estudos da Sócio sobre diversidade linguística, o reconhecimento da necessidade da valorização e da preservação da diversidade, junto com a necessidade de se garantir direitos linguísticos, isso faz com que, atualmente, a gente já não distinga mais, praticamente, o que é teoria do que é prática nas políticas linguísticas. A gente não apenas reconhece que esse campo vem sendo construído com protagonismo por grupos e lideranças que são de grupos chamados minoritários ou minorizados, né? E tem, atualmente, como protagonistas, grupos que vêm da crítica feminista, que vêm das políticas de identidade, que pensam a relação língua e processos de racialização, que vêm das comunidades indígenas, que trazem as línguas para o debate, das comunidades surdas, que trazem a questão da Libras no Brasil e das línguas de sinais no mundo todo, e inclusive já existem as sobreposições interseccionais. A gente viu aqui o colega falando de línguas indígenas de sinais, né?
Então, a Mariana falou da comunidade negra surda, por exemplo, né? Então, a gente tem também a interseccionalidade marcando esta fase agora das políticas linguísticas, né? Então, os movimentos sociais e os grupos sociais que foram minoritários em outro momento, agora assumem o protagonismo das políticas e assumem o protagonismo como pesquisadores, né? E isso é muito importante, porque a gente passa a ter os próprios pesquisadores na ação direta, no ativismo linguístico diretamente, né? E aí a gente pode pensar, né, por que isso acontece agora, né? O que será que aconteceu nos últimos tempos para que se desse esse protagonismo? Isso tudo é fruto de muita luta. Mariana usou essa palavra várias vezes, né? Na luta pelos direitos linguísticos da comunidade surda, a luta que não acaba, né, Mariana? Tem as conquistas, mas tem muitos desafios, né? Essa localização, então, das fases do campo dos estudos em políticas linguísticas faz com que a gente perceba a importância dessa intersecção com outros campos de produção do conhecimento, né? Não só com os estudos da linguagem e das línguas, mas com a sociologia, a história, a antropologia, a filosofia, a política, né? E todos esses campos do conhecimento sendo visitados pelos pesquisadores e pesquisadoras em políticas linguísticas, também se junta a uma outra coisa que é o reconhecimento e o trabalho a partir da noção da função social da universidade e da pesquisa, né? Que aqui no Brasil, no grupo de pesquisadoras e pesquisadores dentro das políticas linguísticas, tem sido preponderante, né? E esse reconhecimento ou essa defesa de um trabalho reconhecendo e trabalhando para a função social da universidade ser realizada, tem relação direta com a democratização do acesso à universidade, né? Mariana falou sobre isso, sobre o Enem em Libras. Há muitos problemas, mas já é um avanço. A política de ações afirmativas, há muito problema, mas é um enorme avanço. O vestibular indígena, há muitos problemas, mas é um imenso avanço, né? Então, essas questões de raça, etnia, comunidade surda, têm espaço na academia. Temos pesquisadores estudando fruto dessas políticas, né? Isso é o que faz com que, no contexto brasileiro, os pesquisadores de política cada vez mais assumam a função social da universidade, porque eles trazem consigo sua vida anterior à universidade para dentro da universidade, né? Mariana falou disso, de crescer numa comunidade, de participar de uma associação de surdos na sua cidade, depois da federação, e aí vem para a universidade. Então, o que está acontecendo é que as pessoas... Deixa eu tomar água que estou enrolando a língua aqui. O que está acontecendo é que não é que a universidade, toda poderosa, está saindo dos seus muros e chegando a dialogar com a sociedade. Não, o que está acontecendo é que o povo está entrando. O que está acontecendo é que as pessoas dessas comunidades antes apartadas da universidade estão acessando a universidade e podendo desenvolver e trazer para cá a sua realidade e trabalhar como pesquisadores a partir dessa realidade que já trazem. E essa realidade que já trazem impõe ação, impõe a prática. É impossível você ser indígena, estudar línguas indígenas e não pensar em transformar a sua realidade social, essa realidade social de onde você veio. É impossível ser uma pessoa surda, vir para a universidade, estudar sobre educação para surdos e não querer intervir na realidade social de onde a gente vem. Então, é por isso que, de modo específico, né, nas políticas linguísticas, considerando esse caldeirão que eu rapidamente falei para vocês, tanto de uma cronologia de estudos da sociolinguística para as políticas linguísticas, quanto a intersecção com outras disciplinas das ciências humanas, quanto também as intersecções em estudos de raça, classe e gênero, é impossível que, diante desse caldeirão,
os pesquisadores fiquem encastelados na universidade. E na realidade brasileira, não vou entrar nisso, porque senão a gente demoraria muitas horas para falar das questões sobre a democracia brasileira. Na realidade brasileira, o que a gente tem agora são pesquisadores muito comprometidos com a função social da pesquisa e da universidade. E são pesquisadores que estão se desempenhando na teoria e na prática, porque trazem com eles um passado de pertencimento a comunidades que, quando eles acessam a universidade, eles têm vontade e plenas condições de atuar para tentar intervir, né? Um exemplo disso, o David trouxe um exemplo claro de como, a partir da pesquisa na universidade, a partir da produção de conhecimento na universidade, a gente acessa espaços para intervir na realidade social, é a comissão da qual David disse que faz parte no âmbito da Unesco na década pelas línguas indígenas, 2022-2032. Mariana também falou, por exemplo, de setores do Ministério da Educação, né, em que a educação bilíngue de surdos está sendo desenvolvida e que conta com o diálogo com especialistas da universidade, ela mesma tendo trabalhado lá há algum tempo, até recentemente. Eu integro uma comissão que se chama Comissão de Políticas Públicas da Associação Brasileira de Linguística, ABRALIN. O que a Comissão de Políticas Públicas faz? Pensa, assessora, desenvolve, procura parlamentares para trabalhar questões que envolvem línguas e linguagens no Brasil de maneira muito direta com aqueles que produzem as políticas públicas, né? Por exemplo, recentemente, a gente procurou, tentou assessorar, conversou, e infelizmente deu muito errado, mas a Comissão de Política Pública acompanhou uma lei que foi aprovada em dezembro do ano passado sobre a linguagem simples na comunicação pública. A gente também tem acompanhado muito de perto questões que têm a ver com o reconhecimento de nacionalidade de estrangeiros ou refugiados no Brasil, que envolvem o conhecimento da língua portuguesa ou a realização de um exame de certificação de língua portuguesa para essas pessoas, né? Então, existem diferentes espaços que intervêm politicamente, inclusive na realidade, que contam justamente com essa grande parcela de pesquisadores de políticas linguísticas que estamos nas universidades, né? E nunca é demais lembrar que as universidades públicas são financiadas com recursos públicos, o que significa dizer dinheiro nosso, do povo brasileiro, né, de quem contribui com impostos para manter a universidade, para manter as pesquisas. Então, não é grande obrigação, na verdade, é a nossa obrigação devolver para a sociedade aquilo que nos financia, né? E nós, nas políticas linguísticas, temos tentado fazer isso, e Mariana e David são excelentes exemplos. É isso, gente. Obrigada. Professora Fernanda, muito obrigada. Eu vou guardar os agradecimentos para o final, para que a gente ganhe mais tempo para o momento de perguntas agora. Então, eu abro para a plateia, para que quem queira fazer uma pergunta levante a mão e a gente consiga passar o microfone. Oi, boa noite. Mariana, obrigada. É a primeira vez que eu participo de uma conferência que a Mariana participa. Então, aqui o lencinho, né? E, como a Fernanda falou, a gente... Ai, tô de costa para a câmera. Tá esquisito, né, Fer? A gente realiza um sonho, né, de juntar pessoas num evento como esse,
né? Pelo que eu parabenizo as comissões organizadoras de cada curso. Na verdade, é um comentário sobre o que você falou, Fernanda, e acho que a Mariana e o David indiretamente, do porquê isso está acontecendo agora, né? E, para mim, é por conta daquilo, nada sobre nós sem nós, né? Na pauta feminista, na pauta dos negros, na pauta dos indígenas, essa participação qualificada que a gente, como grupo, conquistou, né? Então, eu fico muito feliz de estar participando desse momento aqui com vocês. E, veja, não é nenhuma pergunta, mas que cabe uma reflexão, acho que de cada um de vocês nesse momento. Obrigada, viu? Como vocês preferem, professores? Quiserem comentar já e a gente passa para a próxima? Vou fazer um comentário bem breve, só para dizer o seguinte: nada de nós sem nós e fruto da nossa luta. Não é que ninguém nos deu, né? É importante reforçar isso. Por isso eu falei, né? Não é que a universidade sai e vai lá majestuosamente dialogar, mas é que rompemos os muros. Passamos para a próxima, então? Pode continuar. Eu queria comentar também, né, eu acho que o que as professoras trouxeram, né, essa questão de nós termos essa oportunidade de estarmos juntos com os cursos de estudos de língua, estudos de linguagens, né, faz todo sentido, nós estudamos línguas, né, nós estudamos sociolinguística, políticas linguísticas, e nós acabamos ficando no departamento de psicologia, né, nós temos um contexto histórico, né, que é sabido, e o COLIR, o acontecimento do COLIR é muito caro para nós, né? As temáticas que foram trazidas aqui, e eu espero que futuramente esse evento continue, né? Acho que é de interesse nosso. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, bom, acostumada, né, com a semana de letras, com a jornada de letras, com a semana TIUSP, eu pensei, agora vai ser junto? O que aconteceu? Fiquei pensando, né, porque eu acabei de voltar para a UFSCar, estive no MEC, estava em Brasília, né, cheguei caí de paraquedas aqui, e a gente se olhando, vendo as áreas que estão no evento, a gente é colega de trabalho, a gente trabalha com as mesmas temáticas, né, com políticas linguísticas, com a diversidade, com os povos brasileiros, né, e nós queremos a mesma coisa, que é abrir a mente das pessoas, trazer mais empatia, trazer reflexão, mudanças, né, nós somos comunidades e nós compartilhamos muitas coisas nas nossas diferenças. Então, eu queria dizer do valor, da importância, né, desse contato, dessa aproximação que o evento trouxe. Estou bem, bem contente. Acho que foi muito interessante para nós. Professor David, você quer falar alguma coisa? Posso, né? Da continuidade? Eu ouvindo e aprendendo, né? Então, o planejamento linguístico. Então, agora, dentro desse planejamento linguístico, devemos pensar na ausência das políticas pensada para os indígenas surdos. Então, foi falado de políticas para surdos do contexto religioso, surdos do contexto LGBTQIAPN+, o negro surdo. E cadê as políticas linguísticas ou as políticas que enfatizem
os indígenas surdos. Então, assim, esse evento, esse espaço, esse momento é muito importante, porque eu não poderia sair daqui hoje sem lembrar pessoas e meus parentes, por mais que sejam de povos diferentes, mas que aldearam esse espaço, esse universo acadêmico. Marta Marubo, Bruno Pancararu, Vitória Pancararu, Sandro Cambeba, que também coordena o GT juntamente comigo, com a Potira e com a Indira, Lu Pancararu, Léo Cambeba e tantos outros indígenas que são pesquisadores das línguas indígenas de sinais, estão nesse universo acadêmico aldeando e mostrando que a existência, né, das línguas indígenas de sinais, dos indígenas surdos e das políticas e desse planejamento linguístico para as nossas comunidades. Nós estamos saindo de lá, das comunidades, vindo estudar para levar enquanto retorno para as nossas comunidades. E aí nós pedimos esse apoio da instituição, esse apoio do espaço acadêmico para levar esse retorno para as comunidades. Ani Pitunei Samuitá, Tashira Iuavaraté, Samparuca, Amazonas. Na tradução, boa noite a todos. Me chamo Alessandro Inhapi, quero cumprimentar aqui a mesa, né? Ao parente David Kaique, do povo Pataxó, aos parentes aqui também, né? Motivo de muita alegria e satisfação, né? Estar aqui dentro desse debate, que é muito importante para nós, povos indígenas, né? Eu sou do povo Omagua Cambeba, lá do Amazonas, e ver os parentes também aldeando os cursos, né? O parente ali que faz linguística, aos parentes do TIUSP, aos parentes de letra, dentre outros cursos. Gostaria só de dar um complemento na fala, né? Falas potentes, aulas de aprendizado para mim, né? Eu venho de uma realidade, hoje eu faço o curso TIUSP, né? Futuramente serei tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa, mas venho de uma realidade, né, que o parente acabou de falar, né? Com meus amigos indígenas surdos, quando eu aprendi Libra, isso no ano de 2017, né? Que eu fui para esse universo das línguas de sinais, né? E a gente vem de um movimento, do movimento da comunidade indígena, né? Nosso ATL, dentre outros movimentos também que nós estamos aí, né? E sem luta, né? A gente não estaria ocupando esses espaços, como foi falado aí, né, professora? Eu lembro que quando eu cheguei aqui na UFSCar, a professora Fernanda, né, com a professora Eliane Potiguara, me presenteou um livro, né, a Vozes Originárias, onde o vento leva nossas vozes originárias, né? E naquele dia, quando eu escolhi a UFSCar, porque ela já tem uma história de luta, de ações afirmativas, de movimento estudantil, e vindo para cá, trazendo a nossa realidade, porque o meu intuito, como o parente acabou de dizer, é voltar para o território. Mas eu aprendi uma língua, serei tradutor e intérprete, mas a minha realidade de lá, como que será, né, com os indígenas surdos? Enquanto aqui, né, eu vim conhecer a realidade do estado de São Paulo, especificamente aqui em São Carlos, é uma realidade de luta. Nós também não é diferente lá no nosso território. E muito mais defasado, enquanto aqui se discute formação, qual é a realidade, quem são esses surdos, como que é, né, a política, e o indígena surdo lá dentro de território, né, que muitas das vezes estão dentro de casa, ou quando vão para a escola, né, dentro da comunidade, das escolas indígenas, não tem um espaço. E eu estou aqui como indígena, como pesquisador, como acadêmico, né, como professor também, e me deparo futuramente. Hoje o nosso GT, que é o GT das Línguas Indígenas de Sinais, né, a gente tem uns parentes pesquisador, né, que, por exemplo, a professora tem 40 anos de luta, a professora Shirley, né, que ela sempre fala, né, que ela vem trazendo, né, essas indagações dela, que ela foi para o território, o parente David, 20 anos, as pessoas que estão de base, e só quem sabe é quem está na base. Então, esses debates é muito importante, né, para nós, principalmente povos indígenas, né, trazer esse despertar,
né? Porque é muito fácil, né, alguém falar de uma realidade, né, que não vivencia, mas aí nós, né, que estamos lá, e aí futuramente eu sei da dificuldade dos indígenas surdos, porque na minha cabeça eu achava que eu não sabia Libras, porque eu não me comunicava com os indígenas surdos de comunidade. E aí esses debates fazem eu repensar mais que a Libras, que é a língua nacional dos surdos do Brasil, e tem as suas especificidades, que foi citado agora, o negro surdo, o indígena surdo, dentre outros, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, em estar ouvindo essa aula, para mim, magna, né? Foi muito aprendizado, assim, e nós estamos aqui, né, aldeando, nós estamos aqui para discutir também, e o Colhi, né, pensado, né, hoje, né, nessa forma de unir os cursos, porque não pode uma luta, eu sempre trago uma fala de uma parente, né, do povo Guarani Kaiowá, né, que às vezes você coloca um pau, 2 pau, você consegue quebrar, mas se você juntar, né, em um feixe, você não consegue quebrar. Então a luta é árdua, né? Que nós possamos continuar, e essas falas contemplam bastante. Era isso que eu queria falar, né? Muito obrigado, e é isso. Professores, vão comentar alguma coisa? Professor David? Eu queria complementar o que o Alessandro trouxe, né, com relação à fala do David, ele é nosso aluno aqui do TIUSP, e nós temos outros alunos indígenas, né, o Bruno, a Vitória. E eu acho que a presença desses alunos no curso impactou a minha vida, né, como docente. E eu tive esse período como orientadora deles, né? Quando eles vieram para o curso, eu ficava pensando, nossa, eles vieram para se formar como tradutores e intérpretes, eles vão retornar para os seus territórios, né? A Libras é uma língua nacional, mas e nas comunidades, né? Nas aldeias, como que são as línguas utilizadas pelos surdos indígenas, pelos indígenas surdos nesses contextos, né? Eu acho que quando nós trabalhamos, né, nessa base de conhecimentos como o Alessandro traz, e nós discutimos a teoria, a prática, e nós plantamos essas sementes para ir para outros territórios, né, aqui do Brasil, e eles me trouxeram, né, essa questão, professora Maria, você pode me ensinar? Porque eu não estou conseguindo me comunicar com os indígenas surdos de outros lugares, né? Mas são outras culturas, são outras identidades, né? Então a gente trago essa metáfora, né, de beber desse conhecimento. E quando eu falo em beber, por exemplo, o sinal que eu uso em Libras, eles me trouxeram, mas quando a gente usa beber na nossa cultura, na nossa identidade, nas nossas aldeias, a gente usa as 2 mãos assim, porque é a forma com que para nós faz sentido, né? E não essa forma do copo, por exemplo, né? Então, são formas de contribuir para que sejam refletidas as línguas que representam esses territórios, que representam as suas identidades, né? Eu acho que tem um valor em estar aqui, aprender estratégias, aprender teorias, mas é com a sua comunidade que a língua nasce, que a língua emerge, é no contato com os surdos e com as práticas, os costumes, as culturas de cada local, né? Acho que eu aprendi muito também, muito interessante isso na nossa história como TIUSP. A gente tem espaço para mais uma pergunta, então? Pode comentar, professor. David? Não, estava admirando. Porque é muito importante para nós. Eu conheci a Mariana, né? Através do Bruno Pancararu. Então,
não temos mais tempo, mas é importante. Como que eu conheci a Mariana? Foi o Bruno. O Bruno me disse, David, a minha professora é a Mariana, e ela trabalha na DPEBs. E aí eu falei, vixe, que coisa bacana. Aí foi quando eu tive contato com a professora, ela esteve lá, nos ajudou, e é sobre isso, quando eu falei no início da nossa fala do evento, né, que é estar envolvido. E ela não foi na aldeia? Não sei se foi na aldeia, mas ela estava em contato, envolvida com o Bruno, com a Vitória, hoje com o Sandro, ouvir, entender, aprender com a gente, sabe? É ouvir no sentido de estar ligado para quem é ouvinte, sentir para quem é surdo e saber que tem uma língua dentro dessa comunidade, é contribuir com a formação. Olha, ela, uma professora surda, entendendo a necessidade de orientar um ouvinte que tem uma cultura e uma identidade específica, e dentro do povo dele tem um indígena surdo. Então, ela versa sobre isso, orientando. De que forma ela contribui para a comunidade, orientando o indígena, falando sobre a língua indígena de sinais daquele povo, sobre a existência de indígenas surdos, porque é a academia que valida. Então, ela contribuiu para a formação de um parente. Então, ela contribui para a minha formação também. Porque quando fala de uma pessoa pertencente a um povo, fala de um grupo. Porque eu não estou representando a mim. Eu estou representando a um povo, a uma comunidade. Então, nós somos muito gratos a você, Mariana, ao professor agora do Sandro, que está, né, caminhando com o Sandro, a professora Fernanda, outros professores, Esté, que também tem contribuído. No ano de 2021 eu tive contato com ela, Sayonara, outros professores, pesquisadores indigenistas, que nos dão a oportunidade de falar. E por que é importante de te lembrar dessa rede de parceiros? Porque, assim, no passado, nós não tínhamos esse espaço de fala. Pode o subalterno falar, hoje eu estou falando e representando a minha comunidade, mas no passado nós não tínhamos direito à fala. Então, nós agradecemos a oportunidade, nós agradecemos muito a parceria, né, por acreditar na gente, por caminhar com a gente também. Agradecer ao Sandro, agradecer aos parentes, porque dentro até mesmo dos próprios movimentos existem barreiras dentro do próprio povo. Então, assim, quando nós sentimos força dentro do nosso grupo, né, da comunidade surda, da comunidade indígena, negra, quando o movimento está forte, nós enfrentamos tudo, sabe? Então, com essa força, com esse ânimo, né, com essa rede de apoio e de parceria que nós, né, enquanto GTLIs, nós agradecemos e nós nos colocamos também à disposição para ouvir, para sentir e caminhar juntos, porque ninguém vive sozinho, vivemos em comunidade, né? Não se consegue avançar sozinho quando nós falamos de línguas, quando nós falamos de movimentos. Então, nós somos gratos a todos pela contribuição, até mesmo quando as pessoas questionam por não conhecer. Porque tem muita gente que fala, a língua indígena de sinais não é língua, mas é porque não conhece. Então, esse é o momento de falar, sim, são línguas. Então, nós temos que pegar essa rede de apoio. Mariana, que eu tive o prazer de conhecer através do Bruno, né? E outros professores que vêm a contribuir, somar para a nossa formação e informação. As pessoas pensam muito na formação, mas vem junto com a formação a informação e ser levada a toda a comunidade, né? Obrigado.
mas havia uma coisa assim falava-se assim, tem quem faz. Não, e a partir de um certo momento começou a ter um movimento de gente estudando línguas indígenas e trazendo os indígenas para a universidade. E aí lá criou-se um curso justamente de uma licenciatura intercultural indígena. Isso foi alguma coisa assim que em 92 não se pensava nisso e de repente em 2006 isso se colocou para a universidade de uma maneira assim, não, se era para estudar, se era para trazer esse povo para cá, eles têm que ter alguma coisa em que eles vão trabalhar mesmo. Eles vão ser participantes da universidade. Acho que isso é muito interessante quando a gente vê isso acontecer com outras comunidades também, como a comunidade surda. Eu lembro o seguinte, que em 1980, eu sou um pouquinho velho para isso, mas eu era repórter, eu trabalhava no jornal e tinha um velho repórter que eu trabalhava na parte cultural do jornal e tal, que veio falar, olha, tem uma coisa interessante que vocês têm que olhar, no centro da cidade, às 6 da tarde, tem um povo que se reúne ali. E são surdos. Eles se reúnem para conversar. E alguma coisa que vocês não vão... ninguém que aqui vai conseguir entender, mas vocês tinham que fazer uma reportagem. E na época eu era editor da coisa, eu mandei uma repórter. E ela veio com uma coisa assim que ela não sabia como poder escrever aquilo. Porque ela escreveu, mas ela não tinha como entrevistar as pessoas. Porque ninguém sabe, e ela via que eles conversavam, ficou lá umas 2 horas, vendo eles conversando, vendo aquilo lá, e o que ela podia falar era isso, mas naquela comunidade que estava ali, não tinha com quem conversar. E é alguma coisa que a gente vê hoje, você vê, que o problema da inclusão do surdo se colocou de uma maneira incontestável dentro do Brasil. Não só dentro do Brasil, isso é um movimento mundial, de uma certa maneira, mas se colocou, e a universidade, de alguma maneira, respondeu a isso justamente que foi provocada por dentro. E eu acho que o nosso papel aqui dentro, justamente, dessa luta é a gente conseguir provocar essas coisas. E eu acho que é alguma coisa que a gente vê hoje concretizada, né? Quando você traz esse relato, né, da experiência da jornalista e dessa dificuldade com a comunicação, nós não tínhamos políticas que falassem do papel dos intérpretes nessa época, né? Quando você cita essa época, não havia nem o ofício de intérprete, né, como uma profissão reconhecida. Então, às vezes as pessoas nos viam na rua, elas nos copiavam, falavam, macaco, olha essa mímica. E quando uma pessoa realmente entra no mundo surdo, ela sente como se ela estivesse realmente entrando no outro mundo, no outro planeta. Mas eu acho que é uma experiência importante de sensibilização, né? Ser o diferente nesse lugar. E por isso, quando eu trouxe a questão da legislação, quando eu falo da lei de Libras, e o reconhecimento dos profissionais intérpretes, e a gente trouxe, né, como consequência, a valorização, a formação, né, porque historicamente os intérpretes eram voluntários que tinham contato com surdos nas igrejas, que aprendiam a Libras, mas esse papel de intérprete, né, esse reconhecimento, essa identidade profissional não existia, era uma perspectiva assistencialista para a comunicação do trabalho. Hoje nós temos o reconhecimento e a valorização desses profissionais, mas não chegamos ao fim da nossa luta, não chegamos ao fim da nossa história, né? Às vezes o reconhecimento da remuneração dos intérpretes é uma outra pauta, né? Quando a gente fala de intérpretes de outras línguas que têm um status e que
são vistos como trabalhadores pagantes, né? E também ainda a gente vê as terminologias como surdo-mudo, linguagem de sinais, terminologias que acabam reproduzindo sentidos e reproduzindo preconceitos, desconhecimentos, né? Então a gente também acaba discutindo essa questão da terminologia nas nossas pesquisas, né? E a pessoa que estava ali, né, a gente pode fazer esse momento, né, que você relata, da não existência do intérprete, né, desse papel, que a pessoa não procurou um intérprete, né, para ajudar ela ali, e não tinha nenhum ouvinte junto naquele momento de conversação com surdos, a professora Mariana está perguntando, Otto. Eu vou repetir o que o professor Otto falou aqui no microfone, para sair na transmissão, que o conceito de Libras ainda não existia. E a Mariana está dizendo, né, às vezes, quando você encontra a comunidade surda, a gente não consegue nem perceber quem é surdo ouvinte, né, porque as pessoas estão ali conversando, e aí, às vezes, chega alguém com um papelzinho e diz, tem alguém que ouve aí, né, por exemplo, nesse grupo, mas eu achei muito curioso, né, o caso que você traz, e eu acho que essas mudanças nas políticas que a gente trazem um reconhecimento, uma visibilidade, né? Eu acho que estamos num momento muito diferente, mas que, como disse a professora Fernanda, é uma luta que parece que nunca acaba, né? Obrigada por compartilhar. Professor Otto. Professora Fernanda, professor David, querem falar mais alguma coisa? Professor David, não? Bom, então acho que a gente chega ao final da nossa mesa, com muitos agradecimentos à professora Mariana, professora Fernanda, professor David. É um diálogo muito incluso na proposta que nós pensamos para o COLI, que é de línguas e representações que nos unem, com uma mesa muito carregada de conhecimento, experiência, afetividade e tantos outros termos que talvez a minha inexperiência não me faça lembrar agora. Mas muito obrigada, uma boa noite a todos e até amanhã. Acabaram de lembrar que a gente tem umas lembrancinhas para passar para os professores. O Elinaldo, representante discente nosso, vai entregar.